Meu nome é Luísa, eu trabalho na área de recrutamento e RH há mais de 10 anos, sou fundadora da consultoria Hábitos. E para a gente começar essa live, eu queria fazer uma pesquisa rápida aí com vocês. Eu queria saber quem aqui já fez um plano de carreira e quem nunca fez. Quem já fez, escreve aí nos comentários. Eu já. Quem nunca fez, coloca aí eu nunca, para eu saber como é que tá essa questão para vocês aí de planejamento. Então assim, o planejamento de carreira, ele vai te dar uma visão de futuro, né, pro profissional. Então ele vai te mostrar onde você tá, aonde você quer chegar e o passo a passo aí para você atingir os objetivos, tá bom? Ah, já tem gente falando que nunca fez. Legal. Então a ideia é que até o final da live vocês consigam fazer esse planejamento de carreira, tá? Ó, bastante gente aí que nunca fez planejamento de carreira. Interessante. Então, esse planejamento ele é um mapa, tá? Ele vai ser um mapa aí do seu desenvolvimento e por isso que ele é extremamente importante na sua trajetória profissional. Na verdade, o planejamento de carreira, do meu ponto de vista, é o maior bem que o profissional tem, porque ele vai te guiar aí ao longo dessa jornada. E ao contrário do que muitos pensam, o planejamento de carreira, ele tem que ser responsabilidade do profissional e não da empresa. Tem muita empresa, geralmente empresa grande, que tem um RH estruturado, que eles fornecem um planejamento de carreira, porque eles precisam contratar sempre os melhores profissionais, eles precisam reter esses profissionais. Então, eles acabam fazendo esse planejamento de carreira. Mas, o mundo que a gente está hoje, que muda muito, muito volátil, você tem que assumir o protagonismo da sua carreira. Não dá para esperar que a empresa faça tudo por você. Tá? Hoje em dia está sendo muito valorizada essa questão do autoaprendizado, de aprender sempre. E com a tecnologia não tem mais desculpa para você deixar de fazer alguma coisa ou de aprender alguma coisa. Tem muito conteúdo muito bom e gratuito. Então o profissional precisa assumir esse compromisso com ele mesmo, porque a carreira, ela é sua. Hoje você está numa empresa A carreira é sua. Você saiu para uma empresa B, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, ele vai junto com você. Isso vai te ajudar muito onde quer que você esteja, inclusive para aqueles também que pensam em ter um negócio próprio, né? Abrir uma empresa, que os jovens hoje também estão bastante com essa mentalidade aí empreendedora. Ele também vai ajudar. Tá legal? Então vamos lá, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas aí para vocês começarem a fazer o planejamento. Então, primeiro ponto, você enquanto profissional, você tem que pensar em você como se você fosse um produto, tá? Deixa eu colocar o óculos aqui, porque senão eu não consigo ler os comentários. A idade, né, gente? Sabe como que é? Então, você tem que pensar em você como um produto e pensar quais são as características desse produto, o que esse produto agrega de valor para a sociedade, o que esse produto tem de diferente da concorrência, qual que é o diferencial, para você fazer aí uma autoavaliação e saber quais são os seus gaps, que a gente chama, o que você precisa melhorar, onde você precisa aprimorar, que competência você precisa adquirir. Então, um primeiro ponto que é bem tranquilo de fazer é você manter o seu currículo atualizado. Na live passada a gente falou bastante sobre currículo. Quem não pôde participar, dá uma olhada lá no YouTube, tá na íntegra. E esse é um exercício, sim, primordial para o planejamento de carreira. E o currículo, você precisa manter esse currículo atualizado. Então, não é sentar uma vez na vida, fazer o currículo e guardar na gaveta. Não, de tempos em tempos você precisa atualizar. Por quê? Justamente por conta do momento atual. O momento exige isso. Você faz um currículo hoje, daqui 6 meses você já adquiriu uma competência nova. Então, você precisa ir lá e atualizar. Porque a hora que aparecer alguma oportunidade, se você estiver com esse currículo pronto, vai ser mais fácil. Você já vai estar preparado. Você não vai precisar sentar e refazer o currículo ou adaptar o currículo. Então, essa tem que ser uma atividade para ser feita aí de tempos em tempos, conforme você adquire novas competências, novos conhecimentos, novas habilidades. Tá legal? Próximo passo, você tem que entender que o planejamento de carreira, ele precisa ser um evento regular. Então, você precisa fazer pelo menos uma vez por ano, parar
e refletir sobre a sua carreira. Entender de fato o que você quer, o que você não quer, o que você poderia ter feito de melhor, o que você poderia ter feito de diferente. Porque refletir é diferente de pensar, tá? Pensar, você pode pensar sobre qualquer coisa. Agora, refletir, você vai pensar de uma forma profunda sobre um assunto específico. Então, que no caso, é a sua carreira. Você precisa tirar um tempo para pensar sobre isso. Eu geralmente faço o meu no final do ano e reviso a cada 3 meses, justamente porque as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. E o profissional que não estiver atento a isso vai ficar para trás. Tá? Então, vocês precisam acompanhar o mercado. Vocês precisam pesquisar a área que vocês trabalham ou a área que vocês querem trabalhar e ver o que o mercado está exigindo, quais são as competências, o que você precisa aprender, como que está o seu nível de conhecimento em determinada competência. Se você quiser crescer ou mudar de empresa, o que você vai precisar fazer. Tá? Então, esse é um momento de reflexão. Por exemplo, um exercício que vocês podem fazer. Durante a quarentena, o que vocês aprenderam de novo que pode agregar na carreira profissional de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem já parou para pensar, manda um joinha aí para mim. Quem não parou, manda assim para baixo, para eu saber. Bom, boa noite, José. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tá? E também você precisa pensar sobre o que você gosta, o que você não gosta, porque os gostos eles vão mudando, né, ao longo da nossa vida. E é importante, porque o seu trabalho ele precisa fazer um sentido para você, ele precisa ter um significado, porque senão você perde a motivação, você precisa saber a razão de estar fazendo, estar executando ali aquele trabalho. Outra dica importante. Tenha um registro das suas realizações. Os profissionais, eles não costumam ter um histórico das realizações, né? E isso é importante, isso ajuda muito no planejamento de carreira. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem um programa de premiação, de bonificação por resultado, sempre que você ganhar um prêmio ou reconhecimento, tenha anotado ali, tenha registrado. Para quando você precisar sentar e pensar no plano de carreira, essas observações, elas podem te ajudar. E você já pode inserir no seu currículo também, tá? Já dá uma engrandecida no seu currículo. Outro ponto, você precisa identificar quais habilidades que você tem hoje e que de repente não estão diretamente ligadas à sua função, mas que poderiam servir para uma outra atividade, né? Que a gente chama de habilidade transferível. Então, por exemplo, hoje você pode ter um cargo de analista de marketing, mas você tem um conhecimento muito grande em gerenciamento de projeto. E, de repente, essa habilidade você pode usar numa nova função. Então, você pode também parar e fazer uma lista dessas habilidades que sejam relevantes e também colocar no seu currículo. Tá? Outro ponto, você precisa estabelecer metas. E essa meta, ela precisa te desafiar. Ela precisa tirar você da sua zona de conforto. Uma recomendação que eu dou, não tenham muitas metas para um objetivo só, porque senão você pode acabar se perdendo ali nas metas, não executando e vai gerar uma frustração. Então, para cada objetivo que você tenha, trace aí de 2 a 5 metas, estabeleça um prazo para cumprir essas metas e, de fato, execute, né, essas metas, porque é o que vai fazer diferença entre as pessoas que têm maior destaque profissional e das que não têm. Porque tem muita gente que tem a boa intenção, mas ela não tem a ação. Na hora de partir para ação, trava, não faz, ou arruma alguma desculpa, porque é mais fácil, né? Então, querer o sucesso é uma coisa, agora estar disposto a pagar o preço para esse sucesso é outra. E a maioria das pessoas não está tão disposta assim, não quer arcar com o ônus, né, do sucesso, que é só a parte boa, que é só o bônus. E não funciona dessa forma, por isso que algumas se destacam e outras não. Bem? Você precisa também sair da zona de conforto, se forçar a sair da zona de conforto. Então, sempre fazer alguma coisa diferente, estudar alguma coisa diferente. Tenta ter como objetivo todo dia aprender alguma coisa diferente.
tenha contato com conteúdos que sejam relevantes para a sua área, então siga pessoas. Hoje a gente tem muito podcast, tem muito canal no YouTube, tem muita coisa, como eu falei, muita coisa boa e gratuita. Então não tem desculpa para não aprender, para não fazer e não cuidar da sua carreira, porque a sua carreira ela vai projetar o seu crescimento, a sua evolução, ela vai servir de guia. Você precisa parar, refletir, colocar no papel, porque quando a gente coloca no papel, aumenta o nosso senso ali de responsabilidade. Se for possível, compartilhe com mais pessoas que também vai te ajudar nessa questão de responsabilidade, e de tempos em tempos você precisa revisitar esse plano, porque talvez você já tenha atingido ali os objetivos, vai precisar traçar novos objetivos ou mudar algum objetivo, né? Eu gosto de pensar que assim, se um plano não deu certo, você tem que mudar o plano, não o seu objetivo, né? E às vezes as pessoas acabam fazendo justamente o contrário. Não dá certo, ela vai e muda o objetivo, tá bom? Ao invés de mudar o plano. Então, pensem nisso, tá? E para quem, por exemplo, não tá trabalhando, você tem que pensar o seguinte: tudo bem, você não tá trabalhando, mas qual que é o plano que você tem para conseguir um trabalho, por exemplo? Porque a busca por um trabalho, ela vai muito além de enviar currículo. Só enviar currículo, sentar, rezar e esperar o telefone tocar, convite para entrevista, é muito pouco hoje em dia, né? Você tem outros caminhos. Então, não é porque você está sem trabalhar que você não pode cuidar da sua carreira. Então, de repente, você não está trabalhando, mas o que você está fazendo para aparecer para o mercado? Como é que estão as suas conexões? Você está explorando o LinkedIn, por exemplo? Você alimenta algum blog que fale sobre a sua área, que é algo que você pode usar numa entrevista, por exemplo, e vai ser um diferencial? Você lê livros a respeito da área que você trabalha ou que você quer trabalhar, porque isso vai te dar um repertório muito grande para uma entrevista. Conversa com o entrevistador vai ficar muito mais interessante. Então, você precisa acumular esse conhecimento, independente de estar trabalhando. Por isso que eu perguntei, durante a quarentena, o que você fez que vai te ajudar na sua carreira? Ou você não fez nada, ficou vendo série e filme a quarentena inteira? Pensem sobre isso, tá? Se tiver pergunta, vai mandando aqui na caixinha de pergunta, que já eu paro para responder algumas coisas aí para vocês, tá? Então, assim, o plano de carreira, ele funciona dessa forma. Eu vou mostrar aqui uma matriz para vocês. Eu espero que dê para enxergar, tá? Então, aqui você vai ter a sua situação atual, aqui o objetivo, onde você quer chegar, e aqui é o passo a passo, tá? Então, o que você precisa pensar? Como é que tá a sua situação hoje? Como é que tá a sua carreira hoje? Como que você avalia a sua carreira hoje? De 0 a 10, que nota que você dá para você enquanto profissional na sua área de atuação? Depois você vai pensar, qual que é o objetivo? Qual que é o futuro desejado por você? Qual é o caminho? Qual que é a rota? Qual que é o passo a passo que vai te levar para aquele objetivo? E depois você precisa fazer o plano de ação, que é exatamente o passo a passo, é o roteiro. E esse roteiro, ele precisa ter um prazo para acontecer, tá bom? E você precisa executar esse prazo também. Porque assim, o seu plano, ele pode até não dar certo num primeiro momento, ou o primeiro plano que você faça, mas é justamente a execução que vai te fazer crescer, tá? É justamente a hora que você entrar em ação que as coisas vão acontecer. Ó o André. Boa noite, André, tudo bem? O André foi meu cliente de coaching. Beijão, André, saudade. A Linda também, a Paula, tudo bem com vocês? Obrigada por vocês estarem na live hoje, novamente, tá? Mandem perguntas aí na caixinha sobre o planejamento. Como eu perguntei lá no começo, eu vi que a maioria nunca fez, então é natural que vocês tenham dúvida ou alguma curiosidade. Então, assim, eu separei aqui para vocês algumas competências, que são competências que estão sendo mais exigidas aí no mundo atualmente. Então, anotem aí. Obrigada, André. Se você não tem alguma dessas competências, corra atrás, ou se você não conhece, nunca ouviu falar,
pesquisem também, porque são as competências aí do futuro, tá? São competências que vieram para ficar. Então, vamos lá. Primeira delas, trabalho em equipe, cooperação, comprometimento, resiliência, empatia, organização pessoal, responsabilidade, proatividade, negociação, assertividade, feedback, liderança e autoconhecimento. Então, essas são as competências aí do futuro, as competências que estão sendo demandadas independente da área que você trabalha, independente de você ser um profissional, ser um funcionário ou ser um empreendedor, porque hoje a gente está vivendo aí um mundo ágil, né? As coisas acontecem muito rápido, as coisas mudam muito rápido, então o profissional precisa estar atento ali, precisa acompanhar para não ficar para trás, tá? Então estejam atentos aí às mudanças, estejam atentos às competências exigidas pelo mercado atual e façam o planejamento de vocês, tá? O planejamento ele vai exigir muita reflexão, mas muita reflexão. Então são muitas perguntas que às vezes elas vão gerar um certo desconforto, mas elas são importantes para o crescimento de vocês. E às vezes é isso que faz a diferença, é o parar para pensar realmente onde você tá, o que você quer e o que você precisa realmente fazer se você quer atingir aquele objetivo, tá? Porque muita gente fala que quer, mas é mais um desejo do que um objetivo. Para tornar um objetivo, você precisa ter um plano claro, com metas e prazos, para você poder se cobrar, poder se avaliar e revisar esses planos. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês hoje, quais foram os planos que vocês estabeleceram no final do ano, né? Que geralmente é a época que o pessoal para aí para fazer as metas. Vocês lembram? Quem lembra, manda um joinha para mim. Quem lembra dos planos que fez aí no final do ano? Quem não lembra, manda sim para mim. Ou se não quiser mandar, também eu vou entender, tá? Linda, a live vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? Ah, bacana, ó. Tem gente que lembra, legal, André, bacana. E do pessoal que lembra, alguma coisa vocês já executaram? Vocês já ticaram lá a meta já foi realizada? Ou a questão da quarentena acabou atrapalhando um pouco? Manda aí pra eu saber. Ó, tem gente que não fez meta, por exemplo. Isso é importante, tá bom? Importante, é um momento importante. Como eu falei, a carreira é responsabilidade de vocês. Vocês precisam ser protagonistas da carreira de vocês. Não adianta ficar esperando ou que a empresa ou que uma força suprema vai cuidar da carreira por vocês. Tá bom? Ah, o André. Ah, bacana. Eu imagino mesmo com essa questão da pandemia, alguns planos tiveram que ficar em stand-by ou precisaram mudar um pouquinho. Ah, a quarentena atrapalhou muito. A Linda aqui tá falando. Alguém tem alguma dúvida em relação a planejamento de carreira? Quer perguntar alguma coisa? Manda aqui na caixinha pra mim, tá bom? Então, vamos revisar aqui os pontos, tá? Para elaborar o planejamento de carreira. Primeiro, manter o currículo atualizado. Primeiro ponto. Depois, você precisa fazer o seu planejamento de forma regular. Então, pelo menos uma vez por ano e revise de meses e meses. Aí vai conforme o seu objetivo, conforme a meta que você traçou. Depois, você precisa parar e pensar sobre o que você gosta, o que você não gosta e o que você deseja em um trabalho. Mantenha um registro das suas realizações, isso é muito importante. Identifique quais habilidades que você pode transferir, de repente, para uma outra atividade, diferente da que você executa hoje. Então, você tem que pensar além, pensa fora da caixinha. Estabeleça metas. Tá? De preferência, não estabeleça uma quantidade muito grande de metas para você não se perder ali. Defina para cada objetivo de 3 a 5 metas.
e sempre busque novos aprendizados. Sempre busque aprender, sair da zona de conforto. Para quem está trabalhando, você pode conversar com o seu superior ou com o seu líder. Geralmente as pessoas elas estão dispostas a falar, ajudar, se você perguntar, se você mostrar interesse. Pergunta o que você pode fazer, se tem algum projeto que você pode ajudar com o que você sabe, tá? Você tem que mostrar esse interesse aí genuíno, tá? E busque um sentido para o seu trabalho. O trabalho ele tem que te gerar uma motivação. Hoje se fala muito de propósito, né? Mas o propósito nada mais é do que a razão, o porquê do seu trabalho. O que você quer com o seu trabalho? O que realmente você precisa? Você quer fazer a diferença no mundo? Você quer se tornar independente financeiramente? Porque isso vai te dar motivação, tá? Vai te ajudar a executar as metas aí. Deixa eu ver aqui que alguém mandou uma pergunta. Vamos lá, o André perguntou: qual a melhor hora para replanejar? Então, se você fizer um acompanhamento das suas metas, você vai saber qual que é a melhor hora. A melhor hora é, você começou um plano, você viu que não tá dando certo ou não tá indo pro caminho que você quer, você vai lá, revisa o plano e muda, tá? E faz uma adaptação. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Vão mandando perguntas aí, tá? Para quem chegou depois na live, eu vou só repassar os recadinhos. A gente tem live toda quarta, às 8 até o final de julho. Na quinta-feira, a partir do meio-dia, sempre no nosso blog. O blog ele fica dentro do nosso site, tá? O site é habitos.com.br. Vai ter um artigo relacionado ao tema da live. Agora também a gente tem um canal no YouTube. Então, todas as lives ficarão disponibilizadas lá na íntegra. E a gente vai fazer um sorteio no final da live, que é um sorteio de uma mentoria online para aceleração profissional, onde um consultor parceiraço nosso, o Eurico, ele disponibilizou aqui essa mentoria para o pessoal da live. Quem não conhece o Eurico Gucci, coloquem no Google depois, mas ele é expert em planejamento estratégico. Ele já atendeu empresas como Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Singenta, Unilever, Globo. Ele tem mais de 20 anos de experiência, o cara é muito fera. Então, quem ganhar essa mentoria, nossa, tenho certeza que vocês vão sim, dar um salto, assim, uma visão, vai ampliar a visão de vocês. Assim, eu sou suspeita para falar, que eu já conheço o Eurico há uns 8 anos, mais ou menos. Já trabalho com ele, a gente já fez algumas parcerias. Ah, mas vai ser bem bacana. Depois, quem ganhar, me passa um feedback também para compartilhar com o pessoal aqui da live. E a gente também vai ter um grupo no WhatsApp. Quem se interessar no final da live, manda uma mensagem lá no Instagram com o número de telefone. Se tiver DDD, também coloca o DDD. Lá a gente vai disponibilizar alguns materiais, dicas sobre o mercado de trabalho, carreira em geral, vagas também, as vagas que a gente trabalha aqui na consultoria, a gente vai divulgar lá em primeira mão. E canal do YouTube eu já falei, né? Ah, então lá nesse grupo também a gente vai disponibilizar modelo de currículo que o pessoal pediu bastante referente à live anterior. Então, mandem lá na caixinha de mensagem lá do Instagram quando terminar aqui, tudo bem? Quem mais quer perguntar? Mandem perguntas aí. Deu para entender como que funciona o planejamento de carreira, como fazer o planejamento de carreira? Vocês querem que eu repasse algum ponto? Se todo mundo entendeu, manda um joinha para mim para eu saber que vocês entenderam. Se não, manda sim e me manda aqui na caixinha de perguntas qualquer dúvida ou qual ponto que vocês querem que eu repasse, tá? Hoje também se fala muito em carreiras múltiplas, né? Então, um profissional, ele pode, de repente, ser um funcionário CLT numa empresa e à noite ele toca um outro projeto ou tá pensando em abrir um negócio próprio, ou ele presta um trabalho freelancer ou temporário. Isso tá cada vez mais comum, né? As pessoas terem várias carreiras. E também é comum
não sei se vocês sabem, mas ao longo da vida aí, uma pessoa ela pode mudar de carreira aí de 5 a 7 vezes. Justamente porque a gente tá num mundo aí extremamente volátil, as coisas acontecem muito rápido e todo mundo precisa aí acompanhar, né? Quem quiser se manter empregável, que a gente fala, precisa acompanhar as novidades do mercado, se antenar e correr atrás de conhecimento, muito, mas muito conhecimento mesmo, tá? Porque isso que vai fazer você evoluir profissionalmente. Legal? Nenhuma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tem uma aqui. A Jade. Repassa as competências. Vou repassar, vamos lá. Trabalho em equipe, cooperação, comprometimento, resiliência, empatia, organização pessoal, responsabilidade, proatividade, negociação, assertividade, feedback, liderança e autoconhecimento. Deu para anotar? Me fala aí. E aí, vocês não me responderam, tá tudo certo? Todo mundo se sente agora confortável para fazer um plano de carreira? Ou precisa de mais alguma informação, algum dado, alguma dica? Aqui de pergunta não tem. Ok, Jade, de nada. Todo mundo vai conseguir sentar e fazer um plano de carreira terminando a live? Manda aí, quero saber de vocês. Ó, o Léo mandou aqui que tá voando na carreira. Muito bom, bacana. Legal. Alguém aí sente que tá estagnado na carreira? Tá meio desmotivado, não sabe o que fazer? Ou alguém nem sabe se está estagnado ou não? Paula, ok. Denise, ok. Jade. Bacana. Então, assim, fazer o plano, ele é uma atividade relativamente simples, você elaborar o plano. O que você vai precisar é dedicar um tempo para realmente o que eu falei, refletir, né? Refletir, que é uma tarefa aí mais desafiadora, porque não é simplesmente pensar de forma aleatória, você vai ter que reservar um tempo ali, conversar com você mesmo, se perguntar, ser muito sincero com o que você quer, com como você está, o que você precisa melhorar e colocar isso no papel. Tá? O maior desafio é realmente, boa noite, Eline, é realmente partir para ação. É na hora de executar as tarefas que muita gente trava, né? Muita gente acaba se perdendo. E é isso que vai fazer diferença, porque como eu falei, você vai precisar ter disciplina para realizar as coisas e nem sempre a pessoa ela tá disposta, né? Porque é muito mais fácil arrumar desculpa, né? Por exemplo, uma competência que já está em alta há muitos anos, mas que a maioria dos brasileiros ainda não domina, que é o inglês. E hoje você já tem aplicativos onde você pode aprender inglês de forma gratuita. E mesmo assim, o número de pessoas com o inglês fluente não é tão grande, entendeu? Então, assim, qual é a desculpa? Por que não estudar inglês hoje? Então, é uma questão muito de disposição, de vontade de realmente querer mudar, de querer evoluir, de querer fazer as coisas acontecerem, tá? O plano, vocês viram, é um passo a passo. O que vai mudar é você executar ou não, porque a hora que você colocar no papel, o papel, ele vai aceitar tudo que você colocar ali. O que vai fazer diferença é você, desculpa a palavra, mas é levantar a bunda e partir pra ação. Precisa agir, precisa sair dessa inércia, porque às vezes as pessoas elas estão insatisfeitas com a vida em geral ou com a carreira, mas não fazem nada. Então elas continuam fazendo as mesmas coisas e esperam um resultado diferente. E aí não, né? A conta não fecha.
Então realmente precisa partir para ação. Mesmo que dê errado, você vai aprender com esses erros vão te fazer crescer. E aí você revisa o plano. Boa noite, Jaque, tudo bem? Revisa esse plano, muda o que precisar mudar e bola pra frente, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma pergunta. Vamos lá, o Koba perguntou: como saber se estou estagnado na carreira? Boa pergunta. Bom, o primeiro sinal de que você está estagnado na carreira é aquela sensação de que, ai, que saco, preciso acordar, preciso ir trabalhar. É aquela desmotivação, aquela falta de sentido. Então, esse é um sinal forte. Você não tem vontade de trabalhar, você não vê sentido no seu trabalho, você não está feliz, você não se sente feliz com o que você executa. Ou você já está há muito tempo fazendo a mesma coisa, muitas vezes na mesma empresa, e não muda. Também é um sinal aí de estagnação. Você é uma pessoa extremamente resistente a novas tecnologias, por exemplo, também é um sinal de estagnação, porque como eu falei, estamos aí na indústria 4.0, então não tem espaço para quem não aprender a lidar com as tecnologias, tá? Também é um sinal aí de que você está parado no tempo, tá estagnado, tá ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, ou a gente pode ir pro sorteio? Quem chega depois, a gente vai fazer um sorteio de uma mentoria para aceleração profissional com um consultor parceiro nosso. Então a gente pode ir pro sorteio, ou alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Manda a perguntinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, então, quem tiver dúvida, manda na caixinha, a gente vai fazer o sorteio, depois eu volto e respondo as perguntas e aí a gente encerra. Tudo bem?